Olá, iniciando mais um dia com Deus. Nesse dia com Deus, eu já te convido a agradecer, porque bom é estar na presença do Senhor Jesus aqui em João, no capítulo 2 e no verso 2, 1, 2 e 3 vai dizer assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e também foram convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: Não tem vinho. Esse texto fala sobre um casamento que estava acontecendo em Caná da Galileia, né? E hoje eu fui num casamento, né? E eu estando no casamento, eu percebi algo que quando Jesus está, algo acontece naquele lugar. O ambiente ele é transformado pela presença de Jesus. Mesmo se Jesus não tivesse transformado a água em vinho, só de Jesus estar naquele ambiente, aquele ambiente já estava tomado pela graça de Deus, porque o próprio Deus estava naquele ambiente. E é importante a gente entender que antes de nós fazermos qualquer coisa, Jesus é nosso primeiro convidado, né? E eu pude sentir a presença de Deus naquele casamento, né? E é incrível quando você entende o propósito de Deus nas nossas vidas. O Senhor, Ele faz milagres aonde Ele está. Quando nós o convidamos, Ele transforma as coisas, né? Porque esse texto vai dizer que Jesus, Ele transforma água em vinho. Água transformada em vinho. A água é um líquido, né? Transparente, sem gosto. Dependendo de onde vem a água, ela acaba tendo sabor por conta da fonte, mas ela é transparente. Quando ela é transformada em vinho, ela muda de cor, né? E é importante a gente entender que quando Jesus ele entra nas nossas vidas, ele vem para transformar a nossa vida. Não tem como Jesus entrar na nossa vida e não mudar, né, a nossa essência. Ele muda, ele transforma, né, o nosso DNA. É incrível que às vezes você fala, nossa, parece ser outra pessoa, porque quando Jesus ele entra realmente, há uma transformação. Por isso que a gente usa muito esse termo, né? Nossa, mudou da água para o vinho. Porque Jesus, quando ele entra na nossa vida, quando nós permitimos o Senhor ele fazer essa mudança, ele nos transforma realmente. Se antes nós agimos de uma forma, nós não agimos mais daquela forma, porque o Espírito Santo ele está dominando o nosso ser, né? E Jesus fazendo aquele milagre naquele casamento demonstra que o Senhor, ele tem poder. Quando ele entra no ambiente, ele transforma o lugar, ele transforma a circunstância, né? Se nesse dia com Deus você tem olhado essa situação e não convidou a Jesus a participar disso que você está vivendo, né? Você vai continuar tendo esse problema da forma de água, né? Você não vai conseguir que ele seja modificado, mas se você chamar Jesus para estar no ambiente que você está, se a presença do Senhor Jesus entra no ambiente, ela transforma essa situação da água para o vinho, né? Jesus ele tem esse poder. Quando ele entra na situação, ele transforma esta situação da água para o vinho, né? Para que as pessoas realmente vejam que Deus fez um milagre na situação. Então, nesse dia com Deus, eu te convido, você convidar a presença de Jesus para estar com você, né? Para entrar nos ambientes que para você parece ser impossível, mas o Senhor nesse dia ele fala: eu estou transformando coisas, né? Situações impossíveis, situações difíceis, ele fala: se eu estiver
com você. No ambiente de dificuldade, eu transformo a água para o vinho, mas você precisa me convidar, porque a palavra vai dizer que Jesus foi convidado, né? Às vezes nós estamos passando por algo, mas não convidamos Jesus a participar conosco da situação, não é mesmo? E no casamento que eu fui, era nítido, a presença de Deus, ela estava ali porque ele era o convidado de honra daquele lugar. Ou seja, Jesus transforma situações quando ele é convidado. Se você convida Jesus a entrar em ambientes com você, ele transforma situações. Eu acho engraçado de uma particularidade minha, toda vez que eu vou fazer uma prova, toda vez que eu vou passar por uma situação muito difícil, eu falo, Senhor, entra comigo, né? Se eu vou fazer uma prova, às vezes eu falo, Senhor, às vezes não, eu sempre falo assim, eu falo, Senhor, entra primeiro na sala, me ajuda, me capacita. Ou seja, eu estou convidando Jesus a participar da situação comigo. Mas não tem como Jesus operar naquilo que ele não foi convidado, porque ele não é intruso. O texto vai dizer, né, que Jesus, no verso 2 diz assim, e também foram convidados Jesus e os discípulos para bodas. Ele foi convidado. Ele não entrou como intruso. Ele foi convidado. Então, nesse dia com Deus, eu falo para você, convide Jesus para participar da sua vida. Convide Jesus para participar do seu dia, né? Se você vai fazer alguma coisa, se você tem uma prova para fazer, né? Se você tem alguma situação que para você é impossível, fala, Senhor, eu te convido a participar comigo. Porque quando Jesus ele entra numa situação, ele transforma. Então, nesse dia com Deus, o Senhor fala para você, deixa que eu transformo, mas me convide primeiro para estar com você. E eu transformarei essa situação para a honra e glória do meu nome. Porque Jesus, ele transformou a água em vinho. Para quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado naquela situação. Vamos orar? Eu oro, Pai, que nós possamos sempre te convidar, né, para estar conosco em todo momento. Pai, que nós possamos te convidar a participar das nossas lutas, mas também das nossas vitórias, né? Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de transformação. E assim como o Senhor fez o primeiro milagre num casamento, eu te convido a participar do meu dia, a participar deste momento que às vezes eu estou passando de dificuldade. Pai, eu te convido a participar da minha vida. E aquilo ainda, Senhor, que pareceria impossível aos meus olhos, através da Tua palavra eu creio que o Senhor pode transformar essa situação da água para o vinho. Pai, abençoa quem está assistindo nesse dia, né? Que nós possamos ter um dia, uma semana, um mês de vitória, para a honra e para a glória do Teu nome. Fica conosco, é o que eu te peço e desde já te agradeço. Deus te abençoe.